Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma semana que começa e eu estou aqui novamente com o Paulo Gala para dar sequência àquela conversa excelente que nós tivemos na semana passada. Se você não viu, veja, o link estará então aqui embaixo nesse vídeo, sobre a autonomia do Banco Central e os assuntos correlatos, porque esse é um assunto que não se exaure em si mesmo. Eu propus então ao Paulo, ao final daquela conversa, que nós dessemos sequência falando da conta de capitais, porque, afinal de contas, o Brasil, tendo a sua conta de capitais aberta, como tem desde os anos 90, isso significa, então, que o fluxo de capitais especulativos, moeda estrangeira e tudo mais, para dentro e para fora do país, é absolutamente livre. Já não há amarras, já não há grandes controles em relação a isso. Posso mesmo dizer a vocês que certos controles que países abertos exercem sobre os fluxos de capitais, o Brasil não exerce. Basicamente, o Banco Central faz uma conta de quanto entrou e quanto saiu ao fim do mês. Então, se a pessoa quer entrar aqui com um volume que desestabiliza completamente a economia brasileira, desestabilizar e depois sair, eles podem fazer isso. Então, a abertura da conta de capitais no Brasil, por muitas pessoas, é defendida como uma abertura mais forte do que as aberturas comerciais que o pessoal do liberalismo brasileiro, do neoliberalismo, costuma pedir. Muitas vezes a conta de capitais pode compensar negativamente a abertura comercial que o Brasil não faz em determinados setores, em determinados produtos. Sobre isso, nós vamos conversar então com Paulo Gala agora. Paulo, a palavra é sua. Pergunto a você. Como se comporta, então, a economia brasileira com essa conta de capitais? Que efeitos isso tem? E como ela deveria ser, na sua opinião? Com você. Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, com todo mundo. Essa é uma discussão que me soa muito velha, assim, Soul 90s, né? Que tem aquele negócio Soul 80s, né? Soul 90s, porque eu cresci nos anos 90 ouvindo essa história da conta de capitais, da importância da conta de capitais ser aberto, né? Então, para as pessoas entenderem, uma conta de capital aberta significa que há livre fluxo ou livre trânsito de dólares para entrar no país e para sair do país. Então, hoje qualquer brasileiro pode colocar dinheiro fora do país ou qualquer estrangeiro pode colocar dinheiro dentro do país. Isso foi um movimento que se fez nos 90, não só no Brasil, em todos os países emergentes. Eles abraçaram essa agenda de abertura financeira junto com a abertura comercial, que você comentou, que foi basicamente um movimento de corte de tarifas. Ocorre que isso não mudou nada no Brasil, né? A gente já tem praticamente 25 anos de abertura de conta capital e nem por isso a gente está melhor. Eu diria que a gente está até pior, né? Não acho que a abertura de capitais trouxe qualquer benefício, vamos dizer assim, notável para a economia brasileira. Aliás, a economia que mais desempenhou nesses últimos 20 anos foi a China, que tem a conta capital fechada, né? A grande diferença da China, aliás, a China é um dos únicos países do mundo que ainda tem a conta de capitais fechada, né? A China deixa as multinacionais colocarem dinheiro lá, isso é o que os economistas chamam da conta do IDE, que é o investimento direto estrangeiro. Até brinco que muitas vezes o IDE não é IDE, porque ele não é nem investimento nem direto nem estrangeiro, porque muitas vezes é fluxo é a própria subsidiária da multinacional que converte dívida em capital ou que não constrói novas fábricas, né? Mas enfim, nessa rubrica do IDE tem o dinheiro ligado a fábricas, empresas, construções de nova capacidade fabril, que não é o que está na conta capital propriamente dita, que é onde transita o dinheiro de ações, derivativos, compra e venda de títulos públicos, né? Então, o Brasil já é muito aberto desde os anos 90, faltaram fazer duas coisas que vêm agora nesse contexto da discussão da autonomia do Banco Central. Uma delas é autorizar contas em dólar no Brasil, né? Que eu acho que não muda nada para melhor, mas pode piorar, e eu quero falar um pouquinho disso. E a outra grande diferença é que a nossa lei cambial ainda permite que o Banco Central feche a conta capitais numa canetada. Então, isso de fato é importante, porque a nossa conta capitais pode ser fechada por decisão administrativa, não está uma lei que, vamos dizer assim, blinda essa abertura financeira no Congresso. Então, esse é um passo que provavelmente esse governo vai tentar dar. Muito provavelmente a gente vai voltar aqui para discutir isso, mas toda a ideia de que o fluxo livre de capitais vai desenvolver um país é uma ideia que caiu por terra há muito tempo. O próprio FMI já fez uma meia-culpa, tem vários trabalhos do FMI do início dos 2000 falando, olha, pessoal, na verdade a gente, com o português bem claro, a gente errou, tá? Não é para abrir conta de capital, porque os fluxos de capital, como você mesmo falou, Fausto, geram muita instabilidade, porque eles entram de uma vez, aí a taxa de câmbio fica super apreciada, sobrevalorizada. Aí no dia seguinte eles saem, né, de uma vez só. E o tamanho das economias emergentes é muito pequeno em relação ao tamanho dos fluxos de capital. Então a gente está falando de 50 trilhões, 60 trilhões de dólares navegando por aí, para um mercadozinho cambial, até mesmo como o nosso, que ainda é relativamente grande, para país emergente, que
é absolutamente desproporcional em relação ao tamanho do fluxo de capital. Então, se tiver um fluxo para o Brasil de verdade, o câmbio vem para baixo de 3. Ou se tiver um fluxo de saída muito violento, ele vai para 6 ou 7 reais. Então, no final do dia, esse fluxo de capital ele não cria nova capacidade instalada, ele só fica comprando ativos líquidos de curto prazo, é o que eu brinco que é o capital motel, né? Ele compra uma ação na bolsa, compra um título público ali, um derivativozinho e tal, fica no prazo curto e vaza. Então, esse tipo de capitais não desenvolve país, né? Isso é uma coisa que já está... Aliás, nenhum país no mundo se desenvolveu com poupança externa. Esse é um outro grande mito, esse é um outro grande erro, né? Você mesmo tem escrito muito sobre isso no blog, aí no site, que o capital se faz em casa, né? Então a gente precisa ter um sistema financeiro local, em moeda doméstica, capaz de financiar as empresas brasileiras, de dar financiamento de longo prazo. Então, de novo, para concluir, já para te devolver a palavra, essa ideia de abrir a conta capital, de ter contas em dólar, é um pouco aquela brincadeira que eu fiz do Brasil querer entrar, da vontade dele de entrar na OCDE. Parece que pelo fato da gente entrar na OCDE, a gente vai ficar rico. Então parece que pelo fato da gente deixar os dólares entrarem no Brasil, a gente vai ficar rico. Quando, na verdade, é o contrário, né? A gente só vai ser ainda mais surrado por esses fluxos violentos de capital, né? O Paulo, isso me levanta uma percepção que eu tenho, para mim, que eu não discuto muito, porque isso é muito subjetivo na realidade, mas eu quero compartilhar aqui, que é o seguinte: existe uma espécie assim de espírito que navega na cabeça da classe média alta brasileira, que é de que se você anda por lugares esteticamente bem refinados, chiques, restaurantes legais, hotéis bonitos, etc., você meio que passa na sua própria subjetividade um verniz de riqueza, né? Eu testemunhei isso muito, colegas meus, pessoas de empresas, que por estarem nos ambientes da riqueza, acabam se comportando de maneira rica. Isso tem uma outra palavra que se chama deslumbramento. Né? Deslumbramento. E muitas vezes eles retornam para as vidas reais deles em que a riqueza não existe. Eles são mal remunerados ou às vezes subempregados. E aí é uma tristeza, porque a pessoa na realidade está indo meio que para um desfile de carnaval, né, dela própria. E eu acho que essa situação das contas em dólar que vem agora, e das contas de capital aberta, trazendo dinheiros para o país que não são dinheiros produtivos, do qual a sociedade não usufrui, ela se encaixa um pouco nisso aí. Mas vamos voltar para a questão mais científica e rigorosa aqui do assunto. As contas de dólar, então, que vão chegar aí, significa de alguma maneira que a economia brasileira vai ser dolarizada, tal como a economia argentina é dolarizada? Primeiro que o que você falou é científico, viu? Porque essa parte simbólica e tal não tá longe de ser só uma coisa subjetiva. Existe um comportamento no Brasil e nos países emergentes. Aliás, esse é um dos grandes problemas dos países pobres e emergentes, que eles têm um complexo de inferioridade. Então, o sonho do brasileiro era ter o dólar como moeda, né? Que é o caminho completamente errado para o desenvolvimento econômico. Se você olhar, o Japão se desenvolveu com a sua própria moeda, a China se desenvolve com a sua própria moeda, a Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, isso é fundamental. A gente está dando um primeiro passo para abrir mão da moeda brasileira, porque ao permitir contas em dólar no Brasil, o sinal que o governo dá é o seguinte: fala, olha, tem uma moeda melhor do que o real, que é o dólar, né? Como a gente é um lixo, a nossa moeda é ruim, eu vou deixar vocês abrirem contas aqui em dólar, né? Então, é uma sinalização de que ele não reconhece a importância e a força da própria moeda dele, que é a nossa moeda do Brasil, né? Então, eu acho ruim, não é uma dolarização, está longe de ser uma dolarização da economia brasileira, mas é um primeiro passo, porque a dolarização ocorre quando as pessoas perdem completamente a confiança na moeda doméstica, né? Então, quando, por exemplo, na Argentina, por conta de crises hiperinflacionárias, os argentinos não confiam mais no peso. Então, a economia está dolarizada no sentido de que todo mundo faz negócios em dólar, transações, inclusive, em dólar, né? Então, o dólar ele vem quando ele ocupa um vácuo de uma moeda nacional que deveria estar ali. Ainda não é o caso do Brasil. Aliás, uma das grandes diferenças do Brasil em relação à Argentina é que o Brasil consegue se financiar muito em reais. O próprio governo, veja, a gente falou aqui já, o governo ano passado teve um déficit de 600 bilhões de reais, foi o maior déficit da história brasileira, foi todo ele financiado em reais, no mercado doméstico brasileiro e assim por diante. Então, não estamos caminhando para uma dolarização, mas é um primeiro passo que preocupa muito, porque abrir mão da moeda doméstica é abrir mão da capacidade de criar crédito localmente, de financiar investimento localmente, de construir a poupança interna, né? Não existe construção de poupança interna com moeda dos outros, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está flertando com um negócio muito perigoso, Fausto. Os mais antigos certamente vão se lembrar da questão da indexação. A economia brasileira do fim dos anos 70 e toda a década de 80 se viciou na indexação.
O sujeito pegava uma determinada quantidade de dinheiro, indexava num ativo, ou então passava por uma aplicação. Eram aplicações esdrúxulas que havia naquele momento, né, para reposição de valor monetário do dia para a noite, que era o overnight, tinha as famosas obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, as ORTNs, tudo isso eram instrumentos indexadores de valor monetário. E aí o meu medo, e eu te pergunto isso, é que será que as contas em dólar não podem acabar sendo instrumentalizadas pela sociedade como um indexador em moeda estrangeira? E aí isso não pode acabar provocando uma espiral de desconfiança na moeda e, portanto, de perda de valor? Eu acho que eventualmente sim, é um primeiro passo ainda. A questão da indexação que você comentou, aliás, muito bem lembrado, ela se aplica não só aos valores financeiros ou à riqueza líquida, porque a riqueza líquida era indexada dessa maneira que você está falando, mas também os contratos da economia real eram todos indexados, os salários eram indexados, as empresas indexavam o preço, faziam reajustes todo mês. Então, numa economia sem moeda, que está no estado hiperinflacionário, quase hiperinflacionário, a indexação é natural, porque uma economia sem moeda é uma economia que perdeu a referência de valor. Então você precisa, por exemplo, você precisa prestar um serviço, você tem que vender seu serviço por um valor. Você tem uma casa, você precisa avaliar essa casa, né, para ver o valor dela. Então a economia sem moeda ela perde essa referência. O passo natural é pegar outra moeda para fazer isso. E o dólar certamente é a moeda tida e a vida como o que mede o valor real das coisas do planeta, né? Então, muita gente se virava para indexar o que podia aqui com os IGPs, com as ORTN, com os instrumentos financeiros, e, quando possível, em dólar também. Ocorre que o dólar nunca foi permitido que se usasse dólar no Brasil para liquidar transações, fazer operações. Então, no final do dia, a dolarização estava meio que na cabeça dos brasileiros e era mais uma forma de indexação, né? É mais ou menos isso que aconteceu. Aliás, o próprio Plano Real usou desse truque, né, para estabilizar a moeda, porque eles colocaram uma URV igual a $1 para meio que forçar na cabeça das pessoas que a unidade real de valor, que depois virou real, valia $1, né? Então, no final do dia, o grande drama de um país, de uma sociedade, é ter uma referência de valor, né? A moeda é isso. Agora, para um país pobre, né, ou emergente, a moeda está sempre em xeque, né? Aliás, eu digo que a moeda brasileira só existe ainda hoje como moeda porque a gente acumulou quase 400 bilhões de dólares de reserva. Porque esse canhão de reservas que o Banco Central usa quando a moeda começa a se desvalorizar muito é o que dá, entre aspas, o lastro para a nossa moeda, né? E acho que uma das grandes virtudes que o Brasil ainda tem hoje é esse de ter reservas cambiais para poder ter a sua própria moeda. Se começa a brincar com essas coisas que a gente está falando aqui, de ter contas em dólar e tal, assim, é evidente que a gente quer, se a gente puder ter uma moeda melhor, você, Fausto, nós vamos querer uma moeda melhor, a gente não quer uma moeda pior, a gente não é tonto, né? Então, o problema do país emergente é o quê? Fortalecer a sua moeda, mas isso é um processo que vai levar décadas. O Brasil tem 10 mil dólares de renda per capita. Quando a gente tiver 20 mil, 30 mil, 40 mil, aí a gente vai ter uma moeda que realmente tem credibilidade. Então, se deixar, a galera vai querer dólar. Acho que não tem muita dúvida disso, né? Pois é, e aí o meu temor é de que aqueles que hoje são os grandes barões da economia brasileira, os caras do agronegócio, os caras das finanças, eles acabem correndo para o dólar com os grandes volumes de ativos e liquidez também que eles detêm, e aí acabe gerando uma macro tendência interna de realmente perda de valor da moeda. Mas enfim... Mas na verdade eles já podem fazer, porque como a conta capital já é aberta, assim, hoje você pode deslocar bilhões e bilhões de reais para fora do país sem nenhum problema. Eles só não fazem mais porque o real está em 5,50. Então, conforme o câmbio vai se desvalorizando, começa a ficar... deixa de ser econômico, deixa de ser... ter um retorno, um risco-retorno positivo fazer isso, porque o Brasil fica muito barato, o Brasil fica a preço de banana. Então, quando o cara tira a riqueza dele num real muito... O câmbio flutuante ele é um amortecedor nesse sentido, né? Porque se começa a ir a 6, 7 reais, o cara fala, opa... Nesse nível aqui, eu tô tirando minha riqueza a preço de banana, né? Então não é o fato de ter a conta em dólar que vai mudar isso. Mas o fato de ter a conta em dólar é um passo na direção completamente errada. Né? Completamente errada, porque vai estimular mais a dolarização de ativos. É exatamente isso que você está falando, né? E Paulo, para concluir então esse vídeo sobre a conta de capitais, vamos voltar a ela. Você acha que o governo deveria hoje modificar a regulação sobre a conta de capitais, criando algum tipo de banda, algum tipo de limitação, uma regulação um pouco maior?
Eu acho que eu não mudaria a lei cambial, eu acho que é importante deixar a lei cambial como está, aberta, ou seja, aberta no sentido de que o Banco Central tem poder administrativo para fechar a conta capital se ele quiser, não engessar isso numa lei, então eu não caminharia mais nessa direção, mas ao mesmo tempo eu não acho que é o caso de fechar a conta capital agora. O que eu venho defendendo é que vale mais a pena a gente evitar a apreciação cambial. Então, eu sou completamente favorável à tributação de entrada de capitais, como a gente já teve, inclusive na era Lula e Dilma, a gente teve, que você coloca IOF na entrada. Teve um ano ali que a gente pagou o Bolsa Família inteiro só com o IOF de fluxo de entrada de capital. A gente chegou a arrecadar mais de 15 bi. Então, eu sou muito a favor de tributação na entrada e não tributação na saída, porque eu acho que você tem que evitar a apreciação cambial, né? Se você começa a colocar muita medida de controle de capital, o grande risco é ter uma desvalorização descontrolada, né? Então, dado que a gente já está muito aberto, não é trivial como você sai disso, né? Porque se você mexer demais com essa questão do fluxo de capital, o câmbio vai a 10. E aí, meu amigo, aí vai desestruturar tudo. Então, eu prefiro deixar como está e evitar a apreciação cambial. Eu compraria muita reserva. Eu seria um comprador de reservas do tipo China, assim. Comprador voraz de reservas e colocaria barreiras à entrada, que a gente chama, né? Eu faria um fechamento de barreiras à entrada. Quem quiser entrar aqui e pagar imposto, ótimo, pode entrar, né? Eu iria mais por essa linha. Só para esclarecer para o pessoal, comprar reserva significando comprar as próprias reservas ou formar mais reservas? Formar mais reservas, né? Comprar reservas é quando tem uma apreciação aqui de entrada de fluxo de capital, o Banco Central entra e aumenta as reservas. Então, eu iria de 350 para 700 bilhões de dólares. É isso que eu faria, né? Aliás, o grande erro da Argentina foi que eles não compraram reservas. A grande diferença dos Kirchner para Lula e Dilma é que os Kirchner não compraram reservas. E aí, quando veio os ataques, as fugas de capital, eles ficaram vendidos. A moeda da Argentina, lembra que era 1 para 1 para 1, Fausto? Era R$1, $1, 1 peso. Agora a gente tem $1, R$5, 100 pesos. Então, a moeda deles foi realmente para o espaço. Dizimada, foi dizimada, pois é. Falei demais. Muito bem, muito bem. Paulo, obrigado. Esse foi mais um vídeo nosso, colaboração do canal Revolução Industrial Brasileira com o canal do professor Paulo Gala aqui no YouTube. Eu convido você a se inscrever tanto na Revolução Industrial Brasileira quanto no canal do professor Paulo Gala para receber informação sobre economia de uma maneira diferente daquela que você, lamentavelmente, recebe todos os dias pela televisão, pelos jornais e pela internet. Pessoal, obrigado e até uma próxima. Se puderem, deixa o like aí também, que também ajuda.